Atos capítulo 4. Nossa leitura se dará nos versículos 32 até o 37 e também capítulo 5, versículos 1 até o versículo 14. Capítulo 4, do 32 ao final e até o versículo 14 do capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus. Farei a leitura na versão Almeida, Nova Almeida atualizada. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente dessas coisas. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro lhe disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo que vendeste? Não é verdade que, conservando a sua propriedade, ela seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria no seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu como morto no chão. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, Pedro, foi por esse valor. Então Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés daqueles que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-la ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar dessas coisas. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e eles costumavam se reunir de comum acordo no pórtico chamado Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra,
se projetasse sobre alguns deles até aqui, a leitura da palavra de Deus. Vamos ter uma breve palavra de oração? Senhor, nós oramos ao Espírito Santo do Senhor, que traga diante de nós esse temor que nós acabamos de ler na sua palavra, pois não diferente dos apóstolos e dos cristãos naquele dia, nós estamos diante da presença do Senhor que é santa, diante do Espírito Santo de Deus, Pai, do Filho. As nossas vidas, Senhor, estão expostas diante do Senhor, e nós oramos para que o Senhor use esse momento, a pregação da sua palavra, Deus, para revelar as coisas ocultas, que o Senhor conforte os abatidos, exorte, Senhor, aqueles que estão decaentes, Senhor, da graça, dê força, Senhor, ao fraco, transforme o coração de todos nós, para que possamos ser mais santos a partir de hoje. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos meditar na penúltima marca de uma igreja saudável, da série de 9 marcas que nós estamos tendo aqui em nossa igreja. E a 8ª marca é um correto entendimento do que significa você ser um membro de uma igreja. Então nós vamos ter algumas reflexões, e eu espero que Deus nos dê graça para isso. O título da nossa meditação essa noite é este: Membresia na igreja primitiva. Eu quero trazer um pouco para nós, para cada um de nós, como a igreja primitiva, se nós podemos falar nesses termos, a igreja de Atos, ela compreendia e ela vivia a atitude de você ser um membro daquela igreja. Como que os apóstolos entendiam as responsabilidades, os direitos e os deveres de alguém que se tornava participante do corpo de Cristo, ou então membro de uma igreja local. Nós vamos ver 2 pontos essa noite. O primeiro é que a igreja de Atos, ela entendia que os membros daquela igreja deveriam ser membros convertidos. O segundo aspecto é que aquela igreja entendia que os membros da igreja em Atos deveriam ser membros comprometidos. Então esses são os 2 principais aspectos, e eu procurei trazer o mais simples possível para que você possa sair daqui com eles bem claro na sua mente. A igreja em Atos entendia que os membros da igreja deveriam ser convertidos e membros comprometidos com a igreja, com Cristo Jesus e a sua palavra. Vou começar falando sobre a palavrinha eclesia, que é a palavra que em português nós traduzimos como igreja. Eu não sei se todos vocês conhecem o significado e a tradução ou o uso da palavra grega no Novo Testamento para se referir para a igreja, que no caso era eclesia. Eclesia, no contexto grego, se nós formos estudar um pouco do contexto sociocultural da Grécia, por exemplo, a eclesia era uma assembleia que era constituída em uma cidade da Grécia específica, para que os moradores daquela cidade pudessem se reunir em assembleia para tomar algumas decisões políticas para bem da comunidade, para bem da sociedade. Então era basicamente uma assembleia, onde eles tomavam decisões, onde eles tinham leis, onde eles tinham regulamentos, onde eles tinham deveres daqueles membros, eles tinham direitos dos membros, para que a pessoa fizesse parte daquela assembleia ou da eclesia, ela deveria cumprir alguns fatores, alguns requisitos. Ela poderia ser excluída daquela assembleia, daquela eclesia, por causa de algum comportamento ou de alguma atitude que ela tomou em sua vida. E é muito interessante o uso que Jesus faz dessa palavra no Novo Testamento e os apóstolos. Essa é uma dimensão muito grande, eu não espero cobri-la toda, mas o que eu quero que deixe muito claro na sua mente é que a palavra que o Novo Testamento quer usar para se referir à igreja é essa:
É um ajuntamento de pessoas em assembleia, em comum acordo, onde eles estão juntos para caminhar juntos, tomar decisões juntos e viverem um propósito específico. E a igreja então de Cristo tem como o Evangelho o seu principal aspecto. Nós estamos vendo várias marcas, da igreja verdadeira, da igreja saudável, um correto entendimento de qual é a liderança dessa igreja, qual é a mensagem dessa igreja, quem pode ser membro dessa igreja, o que é a responsabilidade de cada membro. E nós vimos algumas dessas coisas ao longo desse mês e do mês passado. Mas hoje nós vamos ver esses dois aspectos: membros convertidos e membros comprometidos à igreja. Eu gostaria que você abrisse comigo ainda em Atos, no capítulo 2, para nós começarmos a análise do texto bíblico. O primeiro aspecto que nós iremos refletir é sobre membros da igreja que são convertidos. Atos capítulo 2, versículo 41. Se os irmãos olharem na página anterior, o contexto é imediata a pregação de Pedro após a descida do Espírito Santo na igreja. Pedro se levanta, prega o Evangelho de Cristo, chama os judeus ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus diz no versículo 41 que aqueles que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, e na igreja houve um acréscimo naquele mesmo dia de quase 3.000 pessoas. O que nós vemos muito claramente aqui nesse texto, então, irmãos, é que a igreja de Cristo recebeu um acréscimo logo após a pregação do apóstolo Pedro, e as pessoas então se converteram à fé em Cristo Jesus, se arrependeram dos seus pecados, especialmente por crucificarem o Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus nos diz aqui através de Lucas que aqueles que receberam a palavra, aqueles que aceitaram a palavra, tudo aquilo que Pedro pregou, e o que ele pregou foi exatamente o Evangelho, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo Jesus aos céus. Eles receberam a palavra de Cristo, eles receberam o Evangelho, eles foram então batizados, que é o ritual para inserção na igreja de Cristo, é o ritual de profissão de fé pública diante das pessoas, onde a água simboliza o lavar dos pecados, e você então passa a ser um membro da igreja de Cristo, você passa então a estar no meio do povo de Deus, como alguém que faz parte daquela comunidade. Então, para se tornar um membro na igreja primitiva, era necessário que você recebesse a doutrina dos apóstolos. É exatamente isso que diz o versículo 42. Essas pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles aceitaram o Evangelho, eles aceitaram a pregação de Pedro, se arrependeram de seus pecados, confessaram Jesus como Senhor, foram batizados como sinal externo desse arrependimento interno, e então eles foram recebidos na igreja de Cristo, e neste momento específico, quase 3.000 pessoas de uma vez só. Então isso fica muito claro para nós, que as pessoas que eram admitidas à igreja de Cristo na época dos apóstolos, eram pessoas que poderiam ter consciência e poderiam se arrepender dos seus próprios pecados e confessar a Jesus como Senhor. Eles precisavam se submeter a isso, ao arrependimento, à fé e ao batismo. E este talvez seja um dos pontos mais básicos do porquê nós nos diferenciamos, por exemplo, de nossos irmãos presbiterianos. Nós estamos vendo aqui claramente em Atos um pouco da eclesiologia ou do entendimento de igreja que os batistas, nós batistas, temos. Para você se tornar membro de uma igreja é necessário que você se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, seja batizado, e você então é recebido na igreja de Cristo. Tem um outro exemplo muito interessante em Atos capítulo 9, eu peço que vocês abram comigo. É mais um aspecto que Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, nos mostra a importância do critério que eles tinham na época para receber alguém como membro da igreja.
E nós como igreja em formação, eu penso que é muito importante para nós termos isso muito claro em nossa mente, quando nós recebemos membros entre nós. Atos capítulo 9, versículo 26, diz assim a palavra de Deus: quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham receio dele. Não acreditavam que ele fosse um discípulo verdadeiro. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou ele até os apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como lá em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Esse texto é muito interessante. Ele nos mostra aqui que a igreja que estava sendo formada em Atos, ao receber Saulo que era um fariseu e que estava perseguindo a igreja de Cristo, a partir do momento em capítulo 9 de Atos, onde é narrado para nós a conversão de Saulo, ele encontra Jesus no caminho de Damasco, Jesus ressurreto aparece diante dele, e então ele se arrepende dos seus pecados, ele é batizado em nome de Jesus Cristo, ele se converte à fé em Cristo Jesus. Ele tenta então se unir aos discípulos. É isso que diz o versículo 26. Ele vai até Jerusalém, ele sai de Damasco, ele vai para Jerusalém, onde era provavelmente a sede da igreja cristã, e a palavra de Deus diz que ele procurou se ajuntar aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham receio dele, porque não acreditavam que ele era um discípulo verdadeiro. Isso é muito interessante, porque a palavra que Lucas usa, essa palavra que ele usa aqui, juntar-se, não é uma palavra qualquer. Não é uma palavra que diz simplesmente que Paulo foi até a igreja em Jerusalém porque ele queria ouvir um sermão de Pedro. A palavra juntar-se, no original grego, ganha o significado de cola. Geralmente era usada para você se referir a uma construção, quando você gostaria de unir um tijolo a outro. Você unia aquilo indistintamente um do outro. Essa palavra também é utilizada em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, onde Paulo diz que não é lícito que as pessoas tenham relações sexuais ilícitas fora do casamento e com incrédulos, no caso de Corinto. A mesma palavrinha utilizada ali para relações sexuais é esta palavrinha aqui, juntar-se, colar-se, agregar-se de uma forma que você não consegue mais distinguir em um só. O que Paulo quis fazer então é que ele queria membresia na igreja em Atos. Ele queria se tornar um dos discípulos de Jesus. Ele queria estar debaixo do episcopado dos apóstolos. Ele queria estar dentro da igreja de Cristo. Não era simplesmente se tornar um membro que vem aos cultos e assiste um sermão. E que de repente ele pode faltar um domingo, vem um outro, às vezes vem numa quarta-feira e fica ausente algumas vezes, se encontra com os irmãos apenas uma vez na semana, o resto da semana ele não é um discípulo de Jesus. Porque em Atos nós vemos isso muito claro na mente dos discípulos, é que um discípulo ele precisa do outro. A igreja cristã primitiva tinha isso muito claro, que você não pode ser um cristão sozinho. Não existe no Novo Testamento um discípulo que é sozinho. Um discípulo sempre está caminhando com outro discípulo e eles juntos estão caminhando em direção a Jesus Cristo. Então, quando Saulo chega diante da igreja, eles não querem muito receber Saulo. Eles estão em dúvida, eles estão colocando em xeque a conversão de Saulo, porque eles sabiam que só poderia se tornar um membro da igreja quem realmente fosse convertido, que desse testemunho do seu arrependimento, da sua fé e dos frutos do Senhor na vida dele. Mas eles não tinham visto isso. Saulo simplesmente chegou e queria se tornar um membro. Talvez a ideia na mente deles talvez Saulo está tentando se infiltrar no meio da igreja secretamente, para que no momento X ele descubra as nossas estratégias e como nós pensamos, nosso ponto frágil, para que então ele chame mais pessoas e ele então nos prenda e nos mate, como ele já fez com vários cristãos. Eles precisavam ter certeza que Saulo realmente era convertido. E uma das formas que eles tiveram essa certeza está no versículo 27. O irmão da igreja batista reformada lá em Atos, chamado Barnabé, ele pediu a aclamação de Saulo.
Ele disse: eu peço que Saulo seja recebido como membro por aclamação, porque eu sou testemunha de que ele se arrependeu, ele creu em Jesus Cristo, foi batizado e os frutos de Cristo estão na vida dele. Então recebam ele. Eu estou contando para vocês o que Jesus tem feito na vida dele. Então ele foi recebido na igreja como membro. Mas vocês notam que o padrão da igreja em Atos é muito alto. Saulo não foi recebido como membro em primeiro momento. Isso já torna para nós uma aplicação prática de como nós, como igreja, temos lidado com membresia em nossa igreja, com o rol de membros. Qual a preocupação nossa em saber quem realmente são as pessoas que fazem parte da nossa igreja? Quais são os critérios que nós colocamos para receber pessoas? Porque quando nós recebemos pessoas, não é simplesmente um ato de receber mais um para o nosso clube gospel. Nós estamos recebendo aquela pessoa como um discípulo de Jesus, e nós como igreja estamos autenticando em palavras e em atos que aquela pessoa tem dado sinais de conversão a Jesus. E se por algum motivo aquela pessoa de alguma forma, ao longo da sua trajetória, se envolver em pecados, não se arrepender dos seus pecados e se afastar da comunhão de Cristo, é esta igreja que é envergonhada por essa conduta. É a responsabilidade da igreja, dos apóstolos, da liderança, saber quem está na igreja, governar a igreja, supervisionar os membros. E você, como um membro da igreja, você tem que ter convicção plena se você é um convertido genuíno ou não. Se há sinais em sua vida de que você se arrependeu, creu em Jesus e você foi batizado como um sinal externo disso. Ou se você está simplesmente querendo se unir a uma igreja por motivos inadequados ao do Novo Testamento. É muito claro para nós aqui a importância que a igreja em Atos dava para a conversão daqueles que queriam ser membros da igreja primitiva. Este é o primeiro ponto que nós vemos em Atos. O segundo, membros comprometidos. E eu quero fazer algumas aplicações após esse aspecto, o segundo aspecto, membros comprometidos. Voltemos lá em Atos capítulo 2. O versículo 41 que nós lemos nos diz então que aqueles que se tornaram membros na igreja em Atos foram aqueles que aceitaram a pregação de Pedro, aceitaram o chamado de Pedro ao arrependimento e à fé em Cristo, foram batizados e foram acrescentados aos apóstolos e à igreja. A partir do versículo 42, nós vamos notar qual era o nível de comprometimento daqueles membros. Qual era o modelo de membresia da igreja primitiva. Note comigo os versículos 42 em diante. Nós iremos meditar em 3 aspectos. O nível de comprometimento daquelas pessoas em Atos era 3. Um primeiro nível, um nível cultico. Eles se comprometiam a adorarem a Deus juntos. Um segundo aspecto, eles se comprometiam a evangelizar sobre Jesus Cristo as pessoas juntos e a darem testemunhos com as suas próprias vidas. E um terceiro aspecto, o compromisso deles era também social, comunitário uns com os outros. Vamos notar nos textos a seguir. Primeiro aspecto de comprometimento, esse comprometimento cultico, onde eles se comprometiam a adorarem a Deus juntos, a estarem nos cultos juntos, a amarem e adotarem a mesma doutrina juntos, a cearem juntos, partir o pão juntos. Olha o versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha o versículo 46. Eles diariamente perseveravam unânimes no templo. Olha o versículo 47. E eles louvavam a Deus juntos, contando com a simpatia de todo o povo. Um membro da igreja em Atos, ele deveria assumir compromisso com a igreja. Para ele ser membro da igreja, ele deveria receber as responsabilidades e os deveres de ser um membro daquela igreja.
E o primeiro aspecto desse comprometimento é esse aspecto cultico. Eles se comprometiam a estarem sempre juntos nas reuniões. Quando eles se reuniam para cultuar a Deus, eles estavam juntos. Quando tinha culto no templo, na sinagoga, eles estavam juntos. Eles se reuniam de casa em casa para ler a palavra de Deus juntos, para pregar a palavra de Deus uns para os outros, para cantar ao Senhor juntos, para participar da ceia juntos. Isso era um nível de comprometimento. Eles louvavam a Deus juntos, eles participavam da ceia do Senhor juntos. Era uma obrigação que eles tinham, não tanto como um dever simplesmente, mas como um prazer que cada membro tinha, porque cada membro amava o Senhor Jesus Cristo. Então, quando eles se reuniam para adorar ao Senhor Jesus Cristo, eles faziam isso juntos. Essa era a marca de um membro da igreja em Atos. Eles estavam juntos adorando a Deus, em culto, em compromissos de reuniões de cultos. O aspecto evangelístico, olha comigo o versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Versículo 47. Eles louvavam a Deus juntos, e por isso contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava diariamente aqueles que haviam sendo salvos. Por causa do testemunho que eles davam de louvar a Deus juntos, o povo olhava para eles e dizia: nossa, isso é diferente. Essa comunidade que recebeu a Jesus como Messias é diferente. E aquilo era um testemunho visível da palavra e do Evangelho de Cristo Jesus. Vire sua página aí no capítulo 4, versículo 33 de Atos capítulo 4. O texto que nós lemos. Versículo 32 em diante diz: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Olha o versículo 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e não havia nenhum necessitado entre eles, em todos havia abundante graça. A marca de um membro da igreja em Atos, a igreja primitiva, é que os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça. O que significa essa abundante graça? O apóstolo aqui liga a abundante graça com um testemunho sobre Jesus Cristo. Então a marca de um membro da igreja em Atos é que ele testemunhava sobre Jesus. Isso pregando verbalmente e também com a sua própria vida, sendo uma amostra visível da transformação que o Evangelho faz na vida das pessoas. O terceiro aspecto que eu disse para os irmãos é o aspecto social de comprometimento uns com os outros. Para isso, vamos voltar lá no capítulo 2. Vamos ver como Lucas nos diz que eles eram comprometidos socialmente. Eu tenho um pouco de medo dessa palavra social, porque ela é muito conectada a ONGs e a teologias esquisitas, como se a missão da igreja fosse simplesmente uma missão social, de ajudar pessoas pobres e fazer caridade. Isso a igreja faz. Essa não é a principal missão da igreja. A principal missão da igreja é pregar o Evangelho. A igreja ela faz isso como uma consequência do amor e da bondade que Cristo derrama sobre ela. Então, quando eu digo social, os irmãos entendam no aspecto espiritual, de comunhão, de comunidade cristã. Olha comigo o versículo 43. Em cada alma havia temor. Versículo 44. Todos aqueles que criam estavam juntos, e eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Ou será que o apóstolo está mentindo para nós? Ou será que é apenas uma metáfora? Eles tinham tudo em comum. Olha o versículo 45. Uma das formas que eles tinham tudo em comum e que eles estavam juntos é que eles vendiam as suas propriedades e bens, e eles pegavam o valor recebido, distribuíam para todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, algum irmão na igreja estava passando necessidade, o que era feito? Alguém mais abastado vendia uma propriedade, um terreno, um carro, uma casa,
pegavam aquele dinheiro, colocavam nos pés dos apóstolos, então os apóstolos pegavam o dinheiro e distribuíam para que ninguém da igreja tivesse necessidade. Isso não existe. Isso é o Espírito Santo que produz. Olha o versículo 46. Eles diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É muito importante a gente pensar nisso, porque para o judeu, irmão, para o judeu tomar refeição com outra pessoa não era algo comum. Ele só tomava uma refeição, almoçava ou jantava com uma pessoa que ele pudesse compartilhar a vida com aquela pessoa. Tanto que quando Jesus estava tendo refeições com prostitutas e com pecadores, publicanos, os judeus mais conservadores ou menos convertidos, digamos assim, eles apontavam para Jesus, dizendo que ele estava se misturando com pecadores, que ele não poderia tomar refeições com eles, porque ele estava se contaminando com aquelas pessoas. Então, para eles dizerem aqui que eles juntos tomavam refeições, é o que Lucas está querendo dizer para nós o seguinte: aquela parte que eles tinham mais intimidade com as pessoas, eles queriam ter com os irmãos. Eles queriam tomar a refeição um com o outro, eles faziam isso com alegria e singeleza de coração. Volte no capítulo 4. Olha o versículo 32. Da multidão dos que creram era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, era comum a todos. Já parou para pensar nisso? O que você tem, você considera como se fosse do seu irmão? Seu carro. Esse era o nível de comprometimento que eles tinham. Eles colocavam a vida deles em serviço ao outro irmão. Então, se eu tenho um carro, para que existe esse carro? Para que Deus me deu esse carro? Deus me deu esse carro para que eu possa servir as pessoas. Deus me deu esse carro para que eu possa amar o meu irmão com este carro. O dinheiro que eu tenho é para quê? Para eu me enriquecer? Para eu construir um império e morrer com aquele império simplesmente? Que eu veja o meu irmão na igreja e aquele irmão simples, que o dinheiro da comida dele mensal é aquele dinheiro limitado, e que a gente sai depois do culto e vamos no pastel da feira, e eu tenho a quantidade de poder comprar 3 pastéis para mim, e aquele irmão que vai comigo não tem dinheiro para comprar um pastel, e eu faço o que com o meu dinheiro? Eu vou e compro meus 3 pastéis, e chego para o meu irmão num ato de caridade cristã e digo: irmão, você quer um pedaço? Isso pode parecer tão banal para nós, mas o nível de comprometimento que a igreja em Atos tinha era o nível mais básico e mais profundo possível. Eles não consideravam nada que eles tinham como se fosse exclusivamente deles. Eles queriam colocar tudo para que os irmãos pudessem ser servidos com aquilo. Toda a vida deles. É por isso que eles poderiam entregar a vida deles em prol do outro. Não é isso que nós lemos em João capítulo 15? Jesus diz que não existe amor maior do que este. Qual? Aquele que dá a vida pelo seu irmão. Dar a vida pelo seu irmão pode não ser necessariamente você entrar na frente de um carro pelo seu irmão, mas simplesmente dar aquilo que você tem, os seus recursos financeiros, parte do seu tempo, parte da sua paciência com o seu irmão, do seu amor, da sua misericórdia para você servir o seu irmão. É isso que a igreja em Atos era. Nada era exclusivamente deles. Olha o versículo 34, ele reforça o que ele disse em capítulo 2. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque aquilo que eles possuíam, terras ou casas, eles vendiam e traziam os valores, colocavam nos pés dos apóstolos, e então era distribuído para cada um conforme a necessidade. Não havia nenhum necessitado no meio deles. Quer dizer que a igreja era rica? Não. É que os ricos dividiam as suas riquezas para que os pobres já não fossem mais tão pobres. Aquele que tinha riqueza supria a miséria do outro.
para que eles pudessem caminhar juntos em amor. E é isso que a igreja fazia, que as pessoas ao redor olhavam e diziam: puxa, isso é novo, isso a gente nunca viu. Então a igreja contava com a simpatia de todo o povo, as pessoas ficavam admiradas com aquilo. Esses 3 aspectos de comprometimento: o aspecto cultico, de adoração, de vida diante do Senhor; o aspecto evangelístico, de pregarem juntos, evangelizar famílias, amigos, darem testemunho do que Jesus fez; e um terceiro aspecto social: tudo que eles faziam e tinham não era deles mesmos, mas era um do outro. Vamos continuar o nosso texto, nós iremos encerrar logo mais. O que eu acho mais interessante, irmãos, é que no capítulo 4, muito parecido com o capítulo 2 que nós lemos, vocês viram isso, o apóstolo Lucas, ele nos dá um exemplo, uma ilustração de algumas pessoas que eram membros na igreja em Atos. O primeiro exemplo que ele nos dá, um modelo, um parâmetro de como nós devemos ser membros da igreja de Cristo, está aí no versículo 36 do capítulo 4, onde ele vai falar-nos sobre Barnabé, que era o seu nome original José, mas os apóstolos o chamavam Barnabé, como se fosse um apelido, e esse apelido Barnabé significa o filho da consolação, provavelmente porque Barnabé ele era conhecido pela sua atitude de sempre conciliar as pessoas, de amar as pessoas, de servir as pessoas. Provavelmente vem daí então o seu apelido, que ele ficou conhecido como Barnabé. Este mesmo Barnabé que lá no capítulo 9 de Atos, ele abraça Saulo, ele integra ele na igreja de Cristo, e que lá no capítulo 11 de Atos, é o próprio Barnabé que vai buscar Paulo lá na Turquia, para que então conduzisse Paulo, para que ele começasse o seu ministério apostólico. Olha o impacto que Barnabé, um membro da igreja de Atos, faz como um membro de uma igreja saudável, como a igreja primitiva. O texto nos diz, no versículo 36 ao 37, que Barnabé tinha uma propriedade. Ele pega essa propriedade, ele vende a propriedade, ele pega todo o dinheiro daquela propriedade, ele vai na igreja onde os apóstolos estão reunidos, pega esse dinheiro e coloca no pé dos apóstolos e diz: esse dinheiro é de uma propriedade que eu tenho, eu vendi essa propriedade e eu quero que o dinheiro dela seja distribuído para aqueles que têm necessidade no nosso meio. Esse é o exemplo que Lucas nos dá. Mas mais curioso é o segundo exemplo, não tão belo, não tão gostoso de se ler, que está no capítulo 5. Olha o que diz o capítulo 5: entretanto, ou seja, diferente de Barnabé, apesar do que Barnabé fez, existe um outro exemplo. Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, eles vendem uma propriedade, mas diferente de Barnabé, em vez de pegar o dinheiro e colocar o dinheiro no pé dos apóstolos, eles vendem uma propriedade, e a Bíblia nos diz que eles pegam uma parte do dinheiro daquela propriedade, guardam na sua poupança, chegam diante dos apóstolos e dizem para eles assim: olha, assim como Barnabé, nós tínhamos uma propriedade, nós vendemos a nossa propriedade, e olha, aqui está o dinheiro da nossa propriedade, porque nós queremos servir os nossos irmãos. Está aqui o dinheiro para vocês, podem aí distribuir. Um ato caridoso, sem dúvida alguma. Qual que é a diferença de Ananias e Safira para Barnabé? A diferença é que Ananias não precisava ter vendido, assim como Barnabé não precisava, eles não foram obrigados a isso. Barnabé fez de livre, espontânea vontade e amor pela igreja, mas Ananias vendeu para se gloriar no meio da igreja, para que ele não ficasse para trás na igreja. Então ele vende, mas ele ainda retém uma parte daquele galardão, guarda na sua poupança, e então chega diante da igreja e diz: olha, nós como Barnabé também vendemos, porque nós queremos servir vocês. Pedro, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo,
no mesmo instante, irmãos, prestem atenção nisso. No mesmo instante que Ananias e Safira chegam diante dos apóstolos, colocam aquele dinheiro no pé dos apóstolos, Pedro vira para Ananias e diz: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse para o Espírito Santo? Você nota que Ananias estava mentindo para quem? Ele mentiu para os apóstolos, ele mentiu para a igreja, ele omitiu parte daquele valor, ele disse que tinha vendido a propriedade por 200 mil, e que ali estavam os 200 mil, mas na verdade ele vendeu por 300 mil. E Pedro diz: por que você fez isso, Ananias? Por que você mentiu para mim? Não é isso que ele diz. Por que você mentiu para a igreja? Não é isso que ele diz. Mas por que você mentiu para o Espírito Santo? Olhe o nível de comprometimento que os apóstolos e a igreja tinham. Eles entendiam que aquilo que nós fazemos aqui na igreja, diante uns dos outros, as palavras que nós dizemos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós compartilhamos, não é simplesmente um para o outro que nós estamos fazendo, é para Deus. E se eu estou mentindo para um irmão aqui, eu estou mentindo para Deus. Eu estou mentindo para alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo. Eu estou mentindo para a igreja de Cristo. Eu estou mentindo para a noiva de Cristo. Se eu não estou amando algum de vocês, eu estou deixando de amar a Deus. Não é isso que acontece em Atos capítulo 9? Saulo estava perseguindo a igreja de Cristo. Jesus chega diante dele no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo diz: mas quem és, Senhor, para que eu te persiga? Ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Saulo estava perseguindo a igreja, e Jesus diz: você está me perseguindo. Ananias, você mentiu para a igreja, você está mentindo para o Espírito Santo de Deus. O que acontece? Aquele ramo foi cortado. A palavra de Deus nos diz que Ananias, no mesmo instante, cai morto nos pés de Pedro. Alguns moços chegam, pegam o corpo de Ananias, cobrem, sepultam. 3 horas após, chega a bonita da esposa de Ananias, Safira. Olha que nome, né? Safira. Pedro, gentilmente, misericordiosamente, ele diz: Safira, foi por este valor X que vocês venderam a propriedade? Safira diz: sim, Pedro, foi por 200 mil. Pedro diz: por que vocês se juntaram para mentir para Deus? O que acontece? Mais uma que cai morta na igreja. Irmãos, pense se isso acontecesse. Pense que nós estamos aqui em reunião, em culto, em assembleia, tomando decisões. Pense em você que chegou aquele dia aqui com este papel que nós nos comprometemos a dar uma parte da nossa oferta para a igreja, uma parte do nosso salário, sem obrigação, sem porcentagem. Você voluntariamente colocou um valor. E talvez você no seu coração saberia que você poderia dar mais ou menos, mas você colocou. Ou então, se algum de vocês veio, pegou o papel e colocou ele em branco, só para as pessoas olharem para você e falar assim: olha, o irmão Vitor colocou o papel, então ele está se comprometendo. Mas o papel do nosso irmão Vitor estava em branco. O que ele fez? Mentiu a Deus. Imagine em nossa assembleia, o Espírito de Deus como em Atos dos Apóstolos, com os apóstolos. A disciplina vem no mesmo momento e ele cai duro como morto no chão. Qual seria o impacto disso para a nossa cidade? Qual seria o impacto disso para o nosso país? Será que a forma como as pessoas levam a igreja em brincadeira se perdoaria? Será que isso continuaria? Desprezo para com a igreja?
tratar a sua membresia na igreja como se fosse algo qualquer, eu não tenho dúvidas que não seria assim. Assim era o nível de comprometimento que as pessoas tinham em Atos dos Apóstolos. Ananias e Safira foram disciplinados imediatamente com morte. Isso não é algo esquisito na igreja em Atos. Nós vamos ler logo mais, 1 Coríntios capítulo 11. Paulo diz que na igreja de Cristo em Corinto, algumas pessoas estavam ceando do pão e do cálice de Cristo indevidamente. E ele diz: não é por causa disso que alguns estão diante de vocês fracos, alguns doentes e ainda alguns que dormem. Morreram porque cearam indevidamente. Como nós lidamos com isso? Aí você me diz: mas Kaique, as pessoas não morrem hoje por causa disso. Acontecia lá em Atos, agora, hoje não. Por que existem alguns membros na nossa igreja, em tantas outras igrejas, que estão mortos espiritualmente, que são infrutíferos, que a vida deles espiritual não vai para frente, e que às vezes a vida social, eles têm prosperidade imensa, eles vão crescendo, enriquecendo, mas isso serve de condenação para a vida dessas pessoas? A gente precisa pensar nisso. A gente precisa olhar para Atos dos Apóstolos e ver o nível de comprometimento que eles tinham com a igreja, ao ponto de serem mortos, porque eles assumiram um compromisso e omitiram um compromisso. Eles mentiram. Quero dar algumas aplicações práticas para nós. O capítulo 5 nos diz, versículo 11: após isso sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar dessas coisas. Muitos sinais e prodígios continuavam sendo feitos diante do povo através dos apóstolos, e eles se costumavam a se reunir no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. A mesma palavrinha em Atos capítulo 9. Ninguém ousava se tornar membro naquela igreja em Atos. Por quê? Por que será? Ninguém queria brincar mais com membresia naquela igreja. Eles tinham temor daquilo que estava acontecendo. Porém, o povo ao redor passava a ter cada vez mais grande admiração pela igreja, e o Senhor aumentava cada vez mais o número de crentes, uma multidão de mulheres e homens. Vamos passar algumas aplicações práticas para nós. A pergunta que cada um de nós deve fazer hoje é a seguinte: será que a minha membresia nesta igreja é uma mentira para o Espírito Santo? Será que o compromisso que eu assumi aqui diante desta igreja, como membro do corpo de Cristo nesta igreja local, é uma mentira prática que eu vivo? Eu assumi um compromisso, mas eu não estou honrando 100% desse compromisso? De que forma eu posso saber isso? Os 3 aspectos. O compromisso que eu assumi de estar nos cultos, de adorar juntos, de cearmos juntos, eu estou assumindo esse compromisso? Será que quando eu estou em casa, sem motivo justificado, e eu não venho ao culto, isso não é uma parte de mentira ao Espírito Santo, aos meus irmãos? Eu não estou falhando no meu compromisso com eles? O aspecto evangelístico, eu assumi como membro dessa igreja a ser uma testemunha de Jesus Cristo aqui e fora daqui. Quando eu vivo lá fora, no meu trabalho, na minha faculdade, no meu estudo, no meu condomínio, na minha rua, no meu bairro, para os meus vizinhos, eu sou uma testemunha viva de Cristo, eu sou um discípulo que honro a igreja batista onde nós estamos reunidos? Ou será que a minha vida é uma mentira lá fora? E eu venho aqui simplesmente como um hipócrita, vestindo uma fantasia, simplesmente mostrando a aparência de uma coisa que não é? Isso pode ser uma mentira ao Espírito Santo. Terceiro aspecto, o aspecto social.
Eles se reuniam de casa em casa, eles dividiam seus bens, suas propriedades, tempo, amor, paciência, eles queriam estar e servir uns aos outros. E quando nós não fazemos isso, será que nós não estamos mentindo e omitindo ao Espírito Santo? Será que nós não estamos sendo parecidos com Ananias e Safira e não com Barnabé? Que tipo de membresia você está querendo levar na sua vida? Você quer ser como Barnabé ou como Ananias e Safira? Pense nisso. Teste a sua membresia. Faça uma autorreflexão. A palavra de Deus vem hoje para nós, para nos moer, para nos exortar, para que nós possamos cada vez mais ser uma igreja saudável, com membros saudáveis. E uma parte da igreja de Cristo, da pregação e dos cultos, é que as pessoas deveriam ter medo de assumirem compromissos com a igreja e com Cristo e não cumprirem esses compromissos. Que chegue o dia, irmãos, de pessoas virem até a nossa igreja, começarem a virem nos cultos, ouvirem as pregações, mas chegar no momento diante de mim, do William, do conselho, dizer: olha, eu gosto, mas eu não quero ser membro dessa igreja. Deus será glorificado nisso, assim como Ele foi glorificado em Atos. E que chegue pessoas diante de nós e digam: olha, eu escutei falar de como a igreja de vocês é uma igreja comprometida, e que os membros são poucos, mas são comprometidos, e que lá não existe parte para brincadeira, que lá vocês querem viver diante de Jesus. Eu quero me tornar membro dessa igreja, eu quero caminhar com vocês. Que a gente possa pensar nessas coisas. Nós lemos João capítulo 15 e é exatamente isso que Jesus disse. Jesus diz: eu sou a videira, o corpo de Cristo, nós somos os ramos. Todo ramo que não der fruto será cortado. Cortado. Nosso irmão William, domingo que vem, nos trará o sermão sobre disciplina. E eu não tenho dúvida de que nenhum de vocês talvez viu uma disciplina numa igreja porque um membro não dava fruto. Geralmente ele é disciplinado por causa de um pecado grave, ou por causa disso e daquilo outro mais exuberante. Mas chega o tempo diante de nós, onde pessoas aqui entre nós, membros, que já não dão mais frutos, que não dão mais testemunho, sejam cortados do nosso meio. Nós estaremos glorificando a Cristo. Nós seremos como uma igreja primitiva. Primeiro aspecto então da aplicação que eu quero que você faça esse autoexame, examine a sua conversão, examine o seu compromisso na membresia. Segundo, olha este papel que nós te demos, o boletim. Como você pode ser um membro saudável? Viva isso aqui, os conselhos do apóstolo Paulo, as responsabilidades que você como membro tem com o seu próximo, de consolar, de exortar, de confessar o seu pecado, de orar por ele, de caminhar junto uns para com os outros. E terceira aplicação prática para finalizarmos: ore pela membresia, ore pelo seu irmão, ore para que a nossa igreja, que está uma igreja em formação, possa começar biblicamente, para que a nossa igreja comece saudável, porque membros que não são saudáveis em uma igreja são o suicídio dessa igreja. Membros que não são convertidos e que estão na igreja são suicídio para aquela igreja. São raízes mortas, podres, que trazem destruição para a igreja. Vamos orar. Oh Deus, apesar de todas essas coisas que nós lemos e ouvimos, coisas pesadíssimas, Senhor, para nós. Ó Deus, que todas as vezes que nós lemos Atos capítulo 5, um sentimento de temor, de reverência venha diante de nós, porque nós estamos falando sobre a nossa membresia na igreja de Cristo, e ela não pode ser de qualquer forma. Além do sentimento de temor, ó Deus, traga para nós também um sentimento de alegria, porque apesar das dificuldades, das responsabilidades, dos deveres, nós também temos direitos na igreja de Cristo. Nós temos a alegria da comunhão dos irmãos. Nós podemos ser servidos uns pelos outros.
Nós não precisamos caminhar sozinhos. E o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem colocado diante de nós irmãos verdadeiros. O Senhor tem nos constrangido e nos pressionado a cada dia mais nos tornarmos uma igreja saudável. E para nós crescermos é necessário dor no primeiro momento. É necessário sofrermos. São necessárias exortações mais pesadas, mas isso vem para crescermos. Que nós possamos sair daqui hoje, sim, com este peso sobre nós, mas também com o coração grato, com uma alegria envolvente diante de nós, porque o sangue de Cristo comprou essa comunhão para nós. E logo após essa oração, nós estaremos ceando uns com os outros. E não existe celebração mais íntima e mais plena do que a ceia do Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe quantas mentiras, quantas falsidades, quantas falhas nós temos como membros da Igreja de Cristo. Nós pedimos que o Senhor nos limpe para que possamos dar mais fruto e que o nosso fruto permaneça. Essa é a vontade de Cristo. E o Senhor disse que tudo aquilo que nós pedimos em oração, segundo a sua vontade, o Senhor nos dará. E nós cremos nisso. Nós oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém.